Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu vou comentar sobre essa polêmica que está tendo aí na mídia da briga entre o Mourão e primeiro Olavo de Carvalho e depois os filhos do Bolsonaro. Se inscreva no canal, assista os outros vídeos. Se o vídeo ficar longo, eu recomendo que você coloque na velocidade 1.5 ou 1.75 para facilitar e faça o mesmo nos outros vídeos e deixe o seu like, que eu agradeço muito. Bom, começando aí, eu assisti anteontem o programa Globo News em Pauta, em que os jornalistas comentavam sobre isso, e hoje o programa o Globo News em Pauta também, e comentaram também sobre esse assunto. Ontem eles estavam falando especificamente do Olavo e hoje das mensagens do Carlos Bolsonaro. Então ontem o que chamou a atenção foi a necessidade da mídia menosprezar o Olavo, falaram que ele era astrólogo e que era um mero agitador de redes sociais ou animador de redes sociais, alguma coisa assim, e com o maior desprezo lamentando que o Bolsonaro desse ouvidos para o Olavo, e que na declaração do Bolsonaro, declaração oficial do Bolsonaro sobre isso, ele reconhece que o Olavo foi o responsável pela ascensão da direita, pela eleição dele e tudo mais. E aí o cara ficou indignado. Aí chegou um ponto que eles falaram, olha, o Bolsonaro vai ter que tomar uma decisão, ele vai ter que se posicionar e dizer quem é que manda ali. Aí isso me chamou a atenção, primeiro por causa do uso do ad hominem contra o Olavo, do próprio Mourão, dos generais e dos jornalistas ali. Que tem até alguns jornalistas que criticam o Olavo pelo fato dele supostamente usar o ad hominem, e que eu já esclareci em um vídeo sobre o debate sobre a obra dele na Jovem Pan, falando que o Olavo nunca usa ad hominem, porque o ad hominem é quando a pessoa se recusa a rebater o argumento do adversário e xinga ele. O Olavo xinga mesmo as pessoas, mas ele nunca se recusa a discutir as ideias de ninguém. Ele discutiu as ideias de todo mundo, desconstruiu, mostrou a superioridade da análise dele, depois ele xingou. Então não é de homem. Enquanto a mídia faz exatamente a mídia e o Mourão e alguns militares do governo fazem o ad hominem com o Olavo. Tipo, quanto às ideias do Olavo, ninguém fala uma linha de um livro dele, nem um mínimo do pensamento dele, e menospreza ele porque ele é astrólogo. Então, tipo, é como se o Olavo estivesse dando uma abordagem abrangente sobre o que está acontecendo e tal. E aí a pessoa rebater simplesmente com a alegação, não, mas isso aí não é válido porque você foi astrólogo. Então isso é o ad hominem na sua forma mais pura. E é o único recurso que eles usam para combater aí a influência do Olavo. E eu acho que esse recurso se deve à incapacidade intelectual tanto dos jornalistas quanto de certos militares do governo de rebater as ideias do Olavo e discutir ou meramente compreender as ideias do Olavo. Então, e ao mesmo tempo eles percebem que ele tem uma importância muito grande, então, e eles ficam incomodados e provavelmente com inveja, e a única forma de rebater isso é fazendo fofocas sobre ele e realizando maledicências sobre ele usando o argumento ad hominem. Depois foi quando eles falaram lá, né, que era injustificada essa revolta contra o Mourão e que era como se fosse um delírio do Olavo e que era uma pena o Bolsonaro estar dando ouvidos para alguém delirante desse jeito e tudo mais. E aí teria que lembrar o que levou a essa situação, né? Que desde a campanha o Mourão dava declarações muito polêmicas que às vezes eram muito inconvenientes para a campanha do Bolsonaro, todo mundo achou isso muito esquisito. E quando pressionavam o Mourão falava, olha, não, essas são as minhas opiniões, eu vou defender as minhas opiniões mesmo, e foda-se, não tentava se desculpar, não tentava dizer que não foi bem assim, nada. Ele reafirmava e dizia que ele tinha o direito de falar as opiniões malucas dele e não ia abrir mão desse direito. E depois, com o passar do tempo,
você vê as declarações depois que o Bolsonaro ganhou, você vê as declarações do Mourão é, deslegitimando tudo que o Bolsonaro fazia. Então, quando o Bolsonaro falou que ia mudar a embaixada para Jerusalém, o Mourão foi puxar o saco da delegação palestina e garantir que não ia mudar a embaixada. O Mourão falou que é a favor do aborto, sendo que o Bolsonaro, a campanha dele toda foi moldada em torno das pautas conservadoras que são contra o aborto. Então, independente de você concordar com o Mourão, você ser a favor ou contra o aborto, uma coisa é certa: o presidente, uma situação em que o presidente faz afirmações e o vice vai lá e faz afirmações contrárias depois que ele ganha, sendo que o vice não deixou claro esses posicionamentos antes de ser escolhido como vice, é uma coisa muito estranha, sim, e é inegável. E tanto que teve o Marco Feliciano, pelo que eu vi, né, protocolou o pedido de impeachment do Mourão. E que tem uma certa interpretação da Constituição que quando a chapa sofre impeachment, é o presidente e o vice. Então você pode interpretar que isso se aplica aos dois simultaneamente ou a um e outro separadamente. Eu não sei, não estudei isso a fundo, mas pelo que eu entendi mais ou menos isso. Então é possível ter o impeachment do vice. E aí a mídia, tentando deslegitimar esse ato do Marco Feliciano, falou que o motivo desse pedido de impeachment foi o tweet do Mourão, que a Raquel Sherazade tinha falado que não, o presidente deveria ser o Mourão, porque o Mourão é sensível, que defende o direito das mulheres abortarem, não sei o que, e o Mourão foi lá, curtiu. Então, além desse contexto todo que eu estava explicando, ele ainda foi lá e curtiu o negócio que a mulher estava, vamos dizer, apoiando abertamente a traição ao Bolsonaro. Então, não é meramente uma curtida, é todo um contexto que coloca uma situação muito esquisita. Além disso, também chamou atenção nessa reportagem, né, comentários sobre o que estava acontecendo, o cara ter falado que que o Bolsonaro deveria ficar contra o Olavo. Então, por que os jornalistas ficam tão incomodados assim com essa aliança do Bolsonaro com o Olavo e com os filhos e apoiam tanto os militares e puxam tanto o saco dos militares, do general Mourão e dos outros generais lá que parece que são contra o Olavo? Então tem alguma coisa muito esquisita, porque a mídia só achincalhou, esculhambou o Bolsonaro durante toda a campanha e quando ele chega no poder eles têm tanta simpatia, tanto apoio a certos grupos do governo que são contra o grupo que o próprio Bolsonaro falou, contra a pessoa que o próprio Bolsonaro falou que foi responsável pela eleição dele, que é o Olavo de Carvalho, que sem o Olavo ninguém estaria ali. Então eu acho essa situação muito esquisita, porque analisando objetivamente, a mídia sabe, esses pessoal esquerdista aí, eles sabem que toda discussão da política gira em torno da esfera dos valores. Então, quando vem alguém que representa os valores tidos como da direita, ou que desenvolve uma discussão sobre os valores tidos como da direita, eles procuram menosprezar essa pessoa dizendo que é um mero ideólogo e que esses valores não passam de ideologia. Então, eles mudam a palavra valores para a palavra ideologia para parecer que esses valores não são sérios, ou são desprezíveis, ou algo assim. E quando é alguém defendendo os valores da esquerda, como, sei lá, direito de ter o gênero que você quiser, que você escolher, ou qualquer outra merda da esquerda, eles falam, não, isso é questão humanitária, é uma questão de saúde pública, é uma questão de direitos humanos, não sei o quê. Então eles trocam a palavra valores pela palavra direitos humanos, ou pela palavra humanitário, sei lá, que é uma palavra que enobrece aqueles valores. E quando é os valores da direita, eles trocam a palavra valores pela palavra mera ideologia, ou mero ideólogo, para desprezar e dizer que aqueles valores são inválidos. Então isso aí é uma sujeira absurda, qualquer pessoa que tenha o mínimo de sensibilidade para entender. E essa busca sistemática em difamar o Olavo de Carvalho, menosprezar o valor da obra dele, o impacto da obra dele, representa isso. Mas se você tiver uma análise mais profunda, você vê que todas as mudanças políticas que acontecem na sociedade são precedidas por movimentos da esfera intelectual, que é o exemplo que eu até já falei no outro vídeo,
da dialética negativa do Theodor Adorno e o fato dos militantes de esquerda apoiarem ao mesmo tempo os gays e os muçulmanos. Os muçulmanos são um grupo religioso que, assim, em termos gerais, é o mais violento com a comunidade gay nos países muçulmanos. E mesmo assim eles apoiam os dois ao mesmo tempo. Como que pode ter essa contradição? Acontece que pelo fato do pensamento esquerdista ser baseado na dialética, ele é baseado no uso das contradições em favor de um projeto político. Então, a teoria do Theodor Adorno da dialética negativa é que a dialética vai ser uma análise contrastando o que uma coisa é com o que ela não é e aplicado para a política, aplicado à luta contra a civilização ocidental, isso quer dizer o seguinte: considerando que é a civilização ocidental judaico-cristã, capitalista, protestante, branca, tudo mais, você vai ver todos os grupos que são contra isso que ela é, e todos eles vão agir dialeticamente, mesmo que eles se odeiem, mesmo que eles sejam inimigos entre si, eles vão agir dialeticamente em prol de um inimigo em comum, para fazer um estrago maior. Então, por exemplo, você apoiar os países islâmicos que odeiam os gays, e ao mesmo tempo você apoiar os gays, uma coisa que é coerente com essa abordagem da dialética negativa da esquerda, que surgiu com a teoria do Theodor Adorno, e o militante esquerdista que põe isso em prática pode não ter a menor ideia de quem é Theodor Adorno, nunca ter lido nada, nunca ter lido nem Karl Marx, nem nada da Escola de Frankfurt, nem nada. No entanto, o que permitiu que a ação dele acontecesse foi a teoria desses caras. Então, na esfera política é sempre assim. E aconteceu a mesma coisa com a onda conservadora brasileira. O Olavo de Carvalho, desde os anos 90, desde 2000 e pouco, ele sempre falava: não, qualquer presidente que chegar lá falando na linguagem do povo e representando os valores cristãos, os valores do povo, vai ser eleito, simplesmente porque não tem outro que represente o povo, todos são de esquerda. É social-democrata ou a esquerda, ou a esquerda mais radical, coisa, mas todos são do espectro da esquerda. Então, o primeiro que chegar lá falando a linguagem do povo vai ganhar. Ele sempre falava isso. E ninguém sabia no Brasil nem o que era direita, ninguém sabia o que era o conservadorismo. Quem colocou essas ideias em circulação, esses conceitos de direita, conservadorismo, etc., foi o Olavo de Carvalho. Então, se não fosse por ele, o Bolsonaro talvez não tivesse nem causa para ele defender, talvez não tivesse consciente das causas que ele devesse defender. Então, eu também percebo isso quando o Silas Malafaia desprezou o Olavo, falando que, na verdade, quem elegeu o Bolsonaro não foi o Olavo, foram os evangélicos. O que, em parte, é verdade, porque, numericamente, os evangélicos foram fundamentais para o Bolsonaro ser eleito. Mas, por outro lado, então eles foram responsáveis ao mesmo tempo que o Olavo. Mas, se você for ver quem foi mais importante, foi o Olavo. Porque, se não fosse o Olavo para veicular as ideias conservadoras, as ideias de direita no Brasil, os evangélicos simplesmente não ia ser possível existir um projeto de poder que levantasse abertamente a bandeira do conservadorismo e dos valores cristãos. Então, os evangélicos não iam ter perspectiva de votar em um candidato conservador. Então, eles iam votar em quem? No Emael, no Cabo Daciolo. Se não fosse o Olavo para possibilitar intelectualmente o surgimento da candidatura do Bolsonaro, as únicas opções para os evangélicos de conservador seriam essas. Não conservador exatamente, mas que tem alguma ligação com os valores cristãos, seria o Emael e o Cabo Daciolo. Porque a Marina, nada no discurso dela lembra os valores cristãos. Então, é óbvio que o grande responsável foi, sim, o Olavo de Carvalho. E quando você vê o Mourão menosprezando ele, falando que ele é um mero astrólogo, e os outros militares do governo, coisa, se assemelha muito, inclusive o próprio parlamentar do PSL, que falou que era uma briga de lavanderia e tudo mais, a primeira coisa que todo mundo tende a colocar a culpa no Olavo, que o Olavo é o desagregador, o Olavo é isso, o Olavo é aquilo, e os filhos do Bolsonaro também. E ninguém coloca a culpa nos generais. E se você for ver as declarações do Mourão, ele falou sistematicamente, desde o começo do ano, ele falou que é a favor do aborto, que era uma pauta contra o Bolsonaro, falou que é contra a mudança da capital para Jerusalém, que é uma coisa que o Bolsonaro falou, curtiu a publicação que a mulher abertamente defendia que ele traísse o Bolsonaro, ele foi lá e curtiu,
Então são várias atitudes inaceitáveis do cara. Então se tem algum agente desagregador nessa história, é o Mourão, não é o Olavo nem os filhos do Bolsonaro. E tanto que o Olavo de Carvalho, no começo, no ano passado, na época da campanha, todas aquelas asneiras, aquelas idiotices que o Mourão ia lá e falava, ele ainda defendia o Mourão. Como aquela história de que a pessoa criada sem mãe, pela mãe e pela avó, vira marginal, coisa, o Olavo foi lá e defendeu. Não, peraí, gente, não é bem assim. O que o Mourão quis dizer, que tem estatísticas que provam isso e tal. E defendia o Mourão. E agora, quando chega lá uma crítica que ele fizesse no começo, nem tão incisiva assim, o Mourão já responde com agressividade, desprezando que ele é astrólogo. E o cara que foi responsável pela eleição dele, porque ninguém nunca ia saber quem é Mourão se não fosse o trabalho do Olavo para possibilitar a candidatura do Bolsonaro. E como eu já expliquei anteriormente, não ia ter movimento político conservador de direita no Brasil se não fosse o trabalho do Olavo. Então, o grande responsável pelo Mourão estar ali no cargo que ele está, ele ainda responde com desprezo totalmente descabido e delirante, porque ele está numa situação muito inferior ao Olavo intelectualmente e em importância política. Mas ele mesmo assim ele acha que ele pode desprezar o Olavo e dizer que o Olavo é astrólogo. E mero astrólogo, e quem é o intelectual é o Mourão. Daqui a pouco o Mourão que vai ser o filósofo que mudou o Brasil, que foi responsável pela eleição do Bolsonaro. Daqui a pouco vão ser as teorias do Mourão que vão entrar para a história e mudar a forma dos estudiosos verem a ciência, verem a obra de Aristóteles, analisarem a teoria do conhecimento. Daqui a pouco quem fez isso tudo foi o Mourão. O Olavo é um mero astrólogo e agitador do Facebook. Quem é o grande intelectual responsável pela revolução política no Brasil é o Mourão. Daqui a pouco a mídia vai falar, o Mourão e a mídia vão falar isso. E é uma situação que se assemelha a uma situação em que um cara está caindo no precipício e está agarrado ali para não cair no precipício, aí vai o outro lá, estende a mão e puxa ele, para ele não cair. Aí beleza. Aí quando eles estão já a salvo, os dois a salvo, o cara que estava prestes a cair do precipício vai lá dar um chute na bunda do cara que salvou ele e empurra ele para o precipício. A situação parece que é essa. Porque foi o Olavo que estendeu a mão para tirar o conservadorismo e aqueles que defendiam os valores cristãos do precipício do Brasil. Porque não existia ninguém nem sabia o que era conservadorismo, o que era direita. Quem trouxe esses valores, esses conceitos, esses valores à tona foi o Olavo. E se não fosse um discurso baseado nesses valores, nesses conceitos, o Bolsonaro não conseguiria ser eleito. Não teria nem razão de ser a candidatura do Bolsonaro. Então o grande responsável foi sim o Olavo de Carvalho. E essa sujeira aí da mídia, né, se prosseguiu depois quando o Olavo parou, não sei se ele parou ou interrompeu, algo assim, e os filhos do Bolsonaro começaram a adotar isso. Aí esse discurso falando pro Mourão, olha, nós estamos de olho, se você não tentar se você tentar trair alguma coisa, nós estamos de olho. E aí é engraçado que quando é com o Bolsonaro, o Mourão se sentiu muito à vontade para desprezar e falar que era um mero astrólogo e tudo mais. E quando é com os filhos do Bolsonaro, ele fala, não, quando um não quer, dois não brigam. Eu não vou falar sobre isso. E aí a atitude é essa. Mas de forma geral, tem muita gente que fala que essa atitude é ruim, porque é desagregadora para a direita. Isso é perigoso agora, porque tem a reforma da Previdência e tudo mais. Então eu falo, primeira coisa, que se tem alguém que é desagregador foi o Mourão, e foram os generais que criaram briga com o Olavo. E em segundo lugar, nem sempre uma briga interna da direita uma briga interna do espectro político é ruim. Porque, por exemplo, se você for ver a briga do Cid Gomes com os outros lá, com o Lula, que ele falou, os apoiadores do Lula, que ele falou, Lula tá preso, babaca, e não sei o quê. Aquela briga, se você for ver objetivamente, ela foi boa ou foi ruim para a esquerda? Ela foi boa, como os vídeos do MBL, do Arthur estavam analisando. Isso aí dá um argumento para daqui a 4 anos o Cid Gomes ou o Ciro, alguém do PDT, entrar na corrida eleitoral e falar, não, eu não sou a mesma esquerda que o PT.
Nós não temos nada a ver com os casos de corrupção do PT, nós inclusive brigamos com ele na época. Então essa briga interna é boa, e nem sempre uma briga interna tem um efeito ruim para aquele projeto político, pode ter um efeito bom. E eu acho que nesse caso essa briga com o Mourão tem um efeito bom, porque se por acaso ele não quiser trair o Bolsonaro, isso aí tudo não vai ter feito diferença. Pelo menos o pessoal está de olho aberto para a possibilidade de ele trair. E se ele tinha alguma pretensão de trair o Bolsonaro, agora vai ficar muito mais difícil, porque já está todo mundo de olho. E outra coisa foi, pensando, que eu pensei, né, nessas coisas aí, vendo essas coisas aí, foi em relação ao impeachment do Mourão ser difícil e tirar o Mourão ser uma coisa difícil. Então como que vai fazer agora? Eu acho que o mais importante de tudo é garantir o apoio popular maciço ao Bolsonaro. Porque o impeachment da Dilma só passou porque teve a manifestação gigante com 2 milhões de pessoas na Paulista pedindo fora Dilma. Se não fosse aquilo, provavelmente não teria passado. Então, por mais que tenha gente que fale que não, a verdade é que o apoio das massas é decisivo sim nos processos de impeachment. Simplesmente porque eles dependem da maioria do Congresso. E o Congresso, na hora que eles forem votar, eles com certeza vão fazer o cálculo do como aquele voto vai pesar para eles aos olhos dos eleitores. Então, se o cara votar em uma coisa que tem milhões de pessoas se manifestando contra, ele sabe que ele vai ter o filme queimado e depois a eleição dele vai ser mais difícil. Então, o que é decisivo nesses processos de impeachment é a pressão popular. Então, gente, para quem está aí querendo defender o Bolsonaro e tudo, de uma possível traição, eu acho que a maior garantia a dificultar o processo de impeachment do Bolsonaro é garantir que ele tenha um apoio popular maciço. Porque aí, eventualmente, os candidatos, os deputados que forem votar contra ele vão pensar 2, 3 vezes antes, porque eles sabem que muita gente vai passar a odiar e nunca mais votar neles, se ficar bem claro que o Bolsonaro está tendo um apoio maciço das massas. E eu acredito que tenha sido por isso que o Olavo de Carvalho tenha recomendado que o Bolsonaro fizesse pronunciamentos em rede nacional, porque aí isso amplia a base de apoio e a base de possíveis simpatizantes dele para as pessoas que não têm acesso à internet. Que eu achei excelente, inclusive, que parece que ele está seguindo o conselho do Olavo, porque teve pronunciamento ontem e tudo mais. Então, outra coisa que eu estava pensando é que, apesar do impeachment ser difícil, poderia haver uma pressão em cima do Mourão para ele renunciar, mas como os traidores são muito cara de pau, não estou dizendo que o Mourão é traidor, mas se por acaso ele for, ele não vai querer renunciar de jeito nenhum. E porque eles são muito cara de pau e muito determinados. Então, eu acho que teria que ser uma pressão monstruosa do Bolsonaro, das ruas ou da família do Bolsonaro, para ele aceitar renunciar. Mas, de qualquer forma, o apoio das massas é uma coisa fundamental para manter a direita democrática no poder, a direita que tem um fundamento no discurso ético baseado em valores conscientemente elaborados dialeticamente e sintetizados com a tradição cultural judaico-cristã e tudo mais, essa direita que tem que estar no poder, porque não dá para confiar, todo mundo sabe que não dá para confiar nos militares. Então, a mídia puxar o saco dos militares em detrimento dessa direita, tá na cara que é uma sujeira, que é uma estratégia para eles defenderem um esquema de governo que vai realizar a mesma coisa que aconteceu depois do golpe de 64, que os militares enfraquecem a direita, as bases populares da direita, que é visto como ideológico, como delirante e tudo mais, eles deixam a administração pública um esqueleto vazio de discurso sobre valores, e depois os esquerdistas vão lá e preenchem aquilo com os valores baseados no marxismo. Que aí eles vão estar impossibilitando que a direita realmente tenha impacto, tenha influência desde dentro do edifício e da administração pública. Então o projeto deles puxando o saco dos militares só pode ser esse. Então uma coisa que a gente tem que ficar de olho, e eu espero que todo mundo fique alerta com isso e tenha
vários planos aí na gaveta para como a gente deve agir para esses casos de emergência e como a gente deve principalmente mobilizar cada vez mais pessoas para, eventualmente, se for colocado em pauta o impeachment do Bolsonaro, tiver muitas pessoas pressionando os parlamentares. Então é isso, muito obrigado.